Fala galera, eu sou o Rafael. Salve mocidade, eu sou a Samara. Nós somos da Mocidade do Centro Espírita Alvorecer. E nesse encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as leis divinas ou naturais. Mas antes disso, roda a vinheta. Para nossa vibração já começar legal, o Rafa vai fazer a prece pra gente. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer por esses momentos, Pai, em que podemos contar com a presença dos nossos amigos espirituais, a nos envolver, a nos dar força, a clarear a nossa mente para que possamos entender os estudos, Senhor, que possamos, nessas boas vibrações, alcançar aqueles corações que necessitam de paz, que necessitam de um carinho. E em nome de Jesus, o nosso Mestre, em nome de Deus, em nome da espiritualidade que dirige esse trabalho, nós possamos dar início ao nosso estudo. Muito obrigado, e assim seja. Bem, gente, como nós falamos antes da vinheta, nós hoje vamos falar sobre as leis naturais ou leis divinas. Só que a gente vai falar sobre isso com mímicas. Como é que vai ser? Falar sem falar. Falar sem falar? São 10 leis divinas. E nós... 10 leis divinas. 10 leis divinas. E comecei a contar. Depois eu contei assim, multipliquei, subtraí. Aí entrou o senhor, eu botei mais um. E saiu outro, diminuí. E que nós vamos tentar lembrar de quais são. Afinal de contas, a gente já estudou isso, enquanto a gente estava lá no presencial. Nós vamos tentar lembrar utilizando mímica. Gesto. Eu vou fazer uma mímica para ele. E eu faço a mímica para ela. E a gente vai tentar descobrir de que lei cada um está falando. Vamos embora? Vamos lá, primeira. Quem faz a primeira? Eu faço primeiro. Então tá bom. É complicado, né? Isso vai ser esquisito. Tá rezando, tá rezando. Lei da prece. Não. Lei da... Lei da adoração. Lei da adoração. Lei da adoração. Lei da adoração. Que lei é essa? Uma lei natural, uma lei divina. Que fala sobre a necessidade da adoração a Deus. Mas será que é pra gente passar o dia fazendo isso aqui? Será que Deus quer que a gente fique assim? Faz mais nada, fica assim. Não faz mais outra coisa. Não é isso. Adorar a Deus, gente, é você reconhecer em Deus o Criador. Reconhecer em Deus o poder, a onipotência, a onisciência. Você reconhecer isso você está obedecendo a lei da adoração. É um ato de humildade. Você demonstrar que você, na verdade, não está no controle total da situação. O que a gente faz, a gente usa o nosso livre-arbítrio, né? A gente cocria junto com Deus, mas sempre com a permissão dele. Sem a permissão de Deus, a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. E nós podemos adorar a Deus sem fazer nenhum movimento externo. Tá? Tem gente que faz movimentos e faz isso e faz aquilo e não está adorando a Deus, porque o sentimento não é um sentimento de humildade. Então, para eu adorar a Deus, é interno. Se eu posso fazer algum gesto, não é proibido. Não é proibido, desde que você esteja internamente fazendo a adoração. Um ato de agradecimento. Estar sempre grato por Deus. Primeiro de tudo, ter consentido a vida. Né? Ter nos criado, ela simples e ignorante, mas nos ter criado. E permitir tantas e tantas ferramentas que a gente tem para a nossa evolução. Por todas essas leis que a gente vai estudar hoje. A gente tem que ser grato a Deus.
Vamos mais uma? Vamos lá, agora Eu, você. eu lembrei de uma aqui. É. Tu é ruim nisso. Transtorno neurótico de perfeição. Lei da dança. Pegou, botou coisa, bateu. Trabalho. Lei do trabalho. Lei do trabalho. Gente, é uma lei divina, a lei do trabalho. É uma lei divina. É uma lei que para você obedecer, você tem que produzir coisas, mas é produzir qualquer coisa? É produzir coisas boas. A lei do trabalho é uma lei que pede o nosso movimento no bem, que pede que nós construamos coisas no bem. Se a gente ficar parado, a gente está desobedecendo essa lei do trabalho. A gente está tentando desobedecer essa lei do trabalho, a gente está estacionado. Então, a lei do trabalho nos quer em movimento para o bem. É a lei que diz que ninguém veio ao mundo a passeio. A gente tem uma função. Quando a gente reencarna, a gente tem uma função, uma meta a cumprir. E é através do trabalho que a gente consegue progredir como sociedade, como humanidade. Né? Se desde lá das cavernas a gente não tivesse feito nada, né? Primeiro que ia morrer de fome, não ia sair nem para caçar, né? Então a gente precisa, através do trabalho, é que a gente vai adquirindo conhecimento e vai se melhorando como sociedade. Então, mocidade, quando os pais falam para você contribuir em casa, quando os pais falam, não fica jogado nesse sofá, não, vai fazer alguma coisa, eles estão tentando te fazer obedecer a lei do trabalho. Então, vamos dar valor a isso, né? Vamos prestar atenção nisso, né? Porque quando a gente está na mocidade, a gente é preguiçoso, né? Parece que acontece alguma coisa no nosso corpo, o corpo está desenvolvendo rápido, a gente fica meio... Mas vamos vencer isso, vamos contra isso, vamos nos movimentar, vamos produzindo bem. Reparem que a gente sempre depende do trabalho de alguém. Olha a nossa volta e a gente vai ver que alguém construiu a casa, alguém mantém a casa limpa, alguém mantém a rua limpa, alguém entrega as coisas pra gente, alguém está no mercado, alguém ensina na escola, né? Alguém dirige a escola, alguém está vendo negócio de eletricidade, tá todo mundo produzindo, tá todo mundo trabalhando. Não dá nem para imaginar um mundo sem o trabalho, se ninguém fizesse nada. Não tem como, né? Não tem como imaginar. Mais uma? Mais uma. É você lá. agora. Ou vai ficar esquisito, mas... Foi o que deu, né, galera? Ele tá grávido. Ah, neném, reprodução. Tudo bem que podia ter caído isso pra ela, mas... Pode fazer tudo o que você quiser. Porque só a fêmea engravida, mas seria bom, né? Se o homem engravidasse também. A lei da reprodução é uma lei que diz da continuidade das espécies, né? As espécies, elas reproduzem, né? Elas nascem pequenininha, né? Lembra da aula de ciência? Nasce, cresce, reproduz e morre. É uma lei que perpetua as espécies. É isso aí. É através da lei da reprodução que nós nos tornamos co-criadores com Deus. É uma forma da gente ajudar a Deus. Ele cria os espíritos lá, simples e ignorantes, mas uma forma da gente perpetuar isso é através da lei da reprodução, onde a gente colabora, é um trabalho também, né? Colaborando na obra de Deus. E nós reproduzimos,
os cachorros, os gatinhos. Você vê que é uma lei natural. As plantas se reproduzem. As plantinhas também, né? Cada um de um jeito diferente, mas nos reproduzimos, né? Essa foi fácil. Agora eu vou fazer uma para você. Lei do cochilo. Acabou de ver do trabalho e tem a do cochilo também. Tá se protegendo. Olha que coisa fascinante. Está se protegendo. Então é a lei da conservação. Não é bem a lei da proteção, mas é a lei da conservação. Aquela lei que diz justamente da gente se proteger. Né? Aquela lei que vai fazer com que, depois da lei da reprodução, né? Onde a gente ajudou Deus a cocriar a vida, que a gente mantenha essa vida. Isso aí. É uma lei que não pode nunca ser, a gente não pode tentar desobedecer essa lei. É uma lei que vai fazer nós nos afastarmos do perigo. É a lei que te dá um medo. Quando a gente sente um medo, né, sente medo de cair num buraco, sente medo de uma situação perigosa, de um fogo, é justamente aquela lei que faz com que a gente tenha a tendência a conservar a nossa vida. Né? E aí o medo serve para isso. Opa, tem alguma coisa errada, eu vou sair de perto. Então, gente, falando também, lembrando, né, que a gente está no Setembro Amarelo e o Espiritismo está fazendo toda uma campanha contra o suicídio. O suicídio é um rompimento dessa lei, né? E é uma situação que a gente precisa muito pensar, né? Para que, se a gente tiver um lampejo, algum pensamento, mesmo que longínquo, buscar ajuda, tá? Busca ajuda. Todas as vidas importam muito. Deus criou cada um de nós. Então é importante a gente pensar nisso no Setembro Amarelo, tá? E a lei da conservação tá aí, para que a gente possa, se conservar. Isso aí. Vamos mais uma? Mais uma. Agora. Essa eu acho que vai ser fácil, né? A lei da morte? É uma lei, vai morrer. Vai morrer, vai ser destruído, lei da destruição. Claro. É uma lei que muita gente acha complicada de entender, que é a lei da destruição. É a lei que vai dizer que a desorganização momentânea necessária para que se reorganize de uma maneira melhor. Ela está ligada à renovação. Né? Para que uma coisa surja, é preciso que haja a destruição de uma coisa antiga, de uma coisa anterior, de uma coisa velha. Né? Então, é uma lei que não é o destruir simplesmente, né, pelo lado ruim que se conheça do destruir. É no sentido de renovar, de se transformar. Isso. Né? Quando Paulo fala, né, que é necessário que morra o homem velho para que surja o homem novo. É necessário que se destrua o homem velho para que possa nascer o homem novo. É uma lei muito bonita, né? Isso aí, se a gente lembrar da reencarnação, logicamente, né, a gente tem uma encarnação. Gente, o nosso corpo, fisicamente, ele vai morrer. Né? A gente chama de desencarnar. Vamos deixar a carne, o espírito, vai ser destruído. Esse continua, mas o nosso corpo ele é destruído. E aí ele se torna nutriente, né? Ele volta lá para a terra, ou alguns animais vão comer, as plantas vão utilizar, vai se incorporar ao solo, é toda uma renovação. E você ressurge em um outro corpo que foi formado lá pela lei da reprodução. Olha que legal, olha como todas essas leis estão ligadas. Por isso as leis divinas, né, que são ligadas a Deus, elas são também conhecidas como leis naturais, porque estão na natureza. Elas estão encadeadas e a natureza funciona da forma que a gente conhece por causa delas. Com certeza. Agora é a sua vez. Eu fiz agora. Ah, é? É a minha vez? Vamos lembrar de uma aqui. Lei da beleza. Podia
poderia ser, mas não. Tá difícil. Vocês são muito das... Você e eu somos muitos. É ruim, hein? Você, eu, ele. Isso. Então. É. Ah, não deu. Desisti. Desisti. Se alguém sabe, bota aí. Desisti. Eu não sou tão ruim assim. Então vamos passar para outra, depois a gente tem que volta nessa. falar, ué. Ah, é? É sociedade, Rafa. Meu Deus, vocês Você, descobriram? ele, muitos. Sociedade. Tá. Ah, mas vou dar um desconto porque tava difícil mesmo, né, gente? Tá, realmente ia ser difícil de fazer. A lei da sociedade é uma lei que vai nos dizer que nós só evoluímos juntos. A nossa evolução depende do outro. Então, não adianta você, vou evoluir moralmente, vou subir naquele monte, vou ficar lá sozinho. Você vai ter suas experiências, não vou dizer que não vai ter nenhum aprendizado, não estou falando que não vai ter, mas você não vai estar obedecendo a lei da sociedade. Sim. Imagine sozinho. Como você vai fazer as escolhas certas, usando seu livre-arbítrio, para saber se o resultado é bom ou ruim, se você não tiver com outras pessoas ali? Como você vai exercitar a caridade sozinho? Não tem como. Né? Como a Samara falou, algum progresso você vai ter ali sozinho, sobreviver, algumas coisas você vai aprender. Mas o aprendizado que é mais importante, que é o aprendizado moral, né, que é o da caridade, que é você se importar com o outro, esse não tem como, sozinho. Isolado a gente não consegue. Não vai conseguir de jeito nenhum. Mais uma? Vamos mais uma então, vamos lá. Ai, vamos nós. Difícil? Essa é difícil. Tá, não, vai ser difícil. Cresceu, parece né? lei do crescimento. Também achei que ia parecer lei do crescimento. Lei do crescimento. Não é não. Vamos lá. Lei... Pode usar... não, porque você fala na mímica, não pode usar nada. Lei do crescimento. Lei do crescimento. Cresceu, lei do desenvolvimento. Sim, tá por aí, tá indo. Né? Esse foi o pior jogo. Engraçado. Esse foi o pior jogo que a gente já inventou. Gente, eu acho que eu já sei, mas faz mais aí que tá bom demais. Não. Se sabe, fala. Crescimento, progresso. Mas tava bom, meu. Do progresso. Eu tentei fazer uma coisa de evolução aqui, meio que do macaco. Neandertal fica virando. Eu achei que era uma criança engatinhando. Também podia ser. Bom, gente, é a lei do progresso. É uma das leis que as pessoas às vezes acham que estão burlando, mas não estão burlando. É uma lei que diz que tudo vai progredir. Vai progredir cada um no seu tempo, mas vai progredir. É uma lei divina, não tem como a gente regredir. Nós podemos ficar estacionados? Podemos ficar estacionados. Ficar estacionado, gente, é buscar o sofrimento, tá? Porque, como a lei é de progresso, você não vai conseguir ficar estacionado para sempre. Alguma coisa vai ter que acontecer com você, para que você progrida. E sabe aquele tropeção que faz a gente dar uma corridinha? É isso aí. É isso que vai acontecer. E tropeçar é machucar. Vai machucar o dedo, vai ficar bravo, mas vai progredir. Isso é consequência do lei do progresso. Se a gente está estagnado, se a gente não quer usar a lei do trabalho, que ajuda a gente a progredir, acontece, né, às vezes, do nada, a gente fica se perguntando por que disso. É justamente a lei do progresso, que quer que você progrida. Então, acontece aí
Você é tirado da sua zona de conforto, né, para buscar outros caminhos. E aí, através disso, a gente progride. Isso aí. Vamos mais uma? Mais uma. Sou eu? Sim. Parecido, lei de parecença, de parentesco, de... Lei de Não, parentesco. não tem nada. De igualdade, é porque a gente sabendo as leis fica mais fácil. De igualdade. Lei de igualdade. Essa lei é uma lei que as pessoas às vezes querem entender de um jeito muito errado, né? Temos que tomar cuidado com a lei de igualdade. O que é igual? O que é que tem que ser igual? As coisas são iguais? Todo mundo é igual? Todo mundo tem que ser igual? E lembrando que a gente está falando de leis divinas, também conhecidas como leis naturais. Ou leis morais. E olha só, lei de igualdade, então teríamos que ser todos iguaizinhos, pensar da mesma forma, usar o cabelo do mesmo jeito. Então, estamos longe. Se for isso, a gente está muito longe. E é uma coisa que a gente nem conseguiria obedecer se a gente quisesse. Nós não conseguimos ser iguais uns aos outros. Será então, que Deus ia ter uma lei que, através de uma própria lei, que é uma lei da natureza também, uma lei que obedece à genética, onde faz com que a gente não consiga ser todos iguais? Será que a gente ia ter que cumprir uma lei que não tinha como a gente executar? Claro que não. Essa igualdade diz de igualdade de possibilidades, né? Primeiro, nós somos iguais quando somos criados. Somos todos criados simples e ignorantes. E todos nós tendemos à perfeição. Essa é a igualdade. Aqui no meio nós vamos nos diferenciar porque nós vamos escolher caminhos diferentes. Mas todos nós vamos chegar à perfeição. Tá? A perfeição total não, porque a perfeição total é a perfeição de Deus. A perfeição espiritual. Então, o que é igual? Igual é as nossas possibilidades. Todos nós, perante as leis divinas, todos nós, perante Deus, temos as possibilidades de escolha, as possibilidades de nos melhorarmos. E são essas escolhas que a gente faz que faz com que a gente tenha as diferenças, né, de conhecimento, de entendimento. Então, essa lei de igualdade tem que ser bem entendida para a gente. Então, já que todo mundo vai para a perfeição, cada um que cuide da sua perfeição. Né? Se está sofrendo, se está difícil para ele, né, no final vamos ser todos iguais, não preciso parar a minha caminhada para ajudar. E a lei da sociedade? Nos diz que nós temos que estar fazendo bem na sociedade. Então, não é isso, não. Já que somos iguais no início, vamos ser iguais no fim? Aqui no meio, a gente tem que ajudar. Se você está um pouquinho melhor, ajuda. Quem está melhor do que você, te ajuda. E assim a gente vai conseguindo também obedecer à lei do progresso. Vendo que uma é encadeada na outra, né? Vamos mais um? Isso aí, vamos lá. A próxima. Repare que está ficando cada vez mais difícil fazer. Vamos lá. Vai dar. Peraí. Daqui. Vou fazer virado para também o pessoal ver. Meu Deus. Esforça aí. É uma aranha. Pode ser. Você fez assim, é uma aranha. O que você quiser. Um ser. É um ser. Não foi assim, não. Ó. Tô aqui. Essa coisa caiu. Caiu. Eu pá. Você ficou livre. Lei da liberdade. Lei da liberdade. Ai, lei da liberdade. Muito ruim, hein? Se eu não soubesse que existia lei da liberdade, eu não ia conseguir, não. Ela fez muito melhores, né? Ó. A aranha subiu pela parede e veio a chuva forte e derrubou. Foi melhor. Sociedade. Foi melhor.
Ia derrubou. Lei da liberdade. É a lei que vai falar do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. Essa lei que vai falar da nossa vontade de ser livre. É a lei que vai falar da nossa autonomia. Que nós não somos máquinas, né? Que nós temos essa liberdade de escolha e essa liberdade de escolha que nos faz progredir. Algumas vezes, essa lei, essa liberdade é tolhida, né? A gente vê na história da humanidade, e ainda recentemente, a gente de alguma forma pode ser tolhido. Mas essa liberdade, ela só fisicamente é que se consegue evitar, né? Ninguém consegue prender o pensamento. O homem no pensamento, ele é livre. Você pode pensar no que você quiser. Por mais que seu corpo se encontre preso, né, por mais que você esteja, de repente, numa sociedade onde impede que você faça muitas coisas, o seu pensamento, a sua liberdade de pensar, essa ninguém tira. Sempre que falo da lei da liberdade, eu lembro do Mandela. Mandela passou anos preso, mas ele ficou preso só no corpo. A mente dele, ele não permitiu que prendessem a mente dele. E ele saiu da prisão muito mais evoluído do que quando ele entrou. Ele saiu de lá um pacifista, ele saiu de lá na tentativa de perdoar, ele saiu de lá na tentativa de unir, né, o seu país. Então você vê, prenderam ele. Sim. Prenderam o corpo dele, mas a mente dele usou toda a liberdade, usou todo o livre-arbítrio para o aprendizado dele. Isso aí. Então vamos para mais uma. Mais uma. É a última. É a última? É a última. Coraçãozinho. Essa faz amor. Vocês veem o que eu tenho que aturar? Ele é obsidiado. Ah, justiça! Fez o bonequinho da justiça. Essa a gente já sabe porque a lei é. Isso aí a gente sabe que é a lei de amor, justiça e caridade. Amor, justiça. Foi bem feito, foi bem feito. Pô, eu me superei nessa. Foi. Lei de amor, justiça e caridade. Né? Uma lei que é a que amarra todas as outras. Porque a gente tem justamente justiça porque existem todas as outras leis. A caridade é o que faz com que a gente exercite todas essas leis e a gente só consegue ser caridoso se a gente está em dia com todas essas leis. Gente, a quebra de qualquer uma dessas leis, repara, a gente não está dizendo que não aconteça, né, a quebra dessas leis. Só que sempre que acontece, gente, acarreta um mal. É um mal que está sendo feito, um mal que nós estamos sofrendo. E que você vai ter que reajustar depois. Você pode até ter tropeçado numa lei, mas você vai reajustar ela. Vai reajustar sempre pelo sofrimento? Não, você pode reajustar pelo amor. Aí é seu livre-arbítrio que vai dizer como que você vai reajustar. E isso vai dizer da justiça. Sim. Porque muitas vezes a gente acha que o mundo é injusto. Injustos somos nós, os seres humanos. A injustiça acontece porque nós não somos evoluídos suficientemente para sermos justos. Mas a justiça divina sempre acontece. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a justiça não se fez. A justiça dos homens não se fez. A justiça de Deus, a justiça divina sempre vai se fazer. Pode não ser nessa encarnação. Pode ser numa outra encarnação, pode não ser pela dor, porque às vezes a gente acha que a justiça, a pessoa tem que sofrer. Sofrer na pele aquilo que fez. Isso, porque nós queremos, na verdade, a vingança. A gente confunde vingança com justiça. Né? E não tem nada a ver. Então, muitas vezes, se eu matei, ai, coisa horrível, matou.
Aí vão querer me matar também? Não. Eu posso vir numa outra encarnação, ou nessa encarnação mesmo, eu posso me arrepender daquele ato horrível que eu fiz e amar grandemente muitas pessoas. Eu posso não fazer isso nessa encarnação e na outra encarnação eu posso vir e acolher pessoas. Bom, gente, essas foram as 10 leis divinas ou naturais. A gente vai agora fazer a prece para a gente encerrar o nosso estudo. Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado. Rogamos as suas luzes sobre nós, as suas bênçãos, sobre todo o nosso planeta nesse momento de transição. Que possamos sempre ser os braços e as mãos de Jesus, por onde quer que nós estejamos. Muito obrigada, Senhor. Assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Tchau. Até Valeu, semana que vem. mocidade. Tchau. Abraço.